Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Alma Universal, seu canal de astrologia. Para quem não me conhece, meu nome é Rosemary. Então, se você curte esses assuntos relacionados à astrologia védica, uma astrologia védica mais moderna, se inscreva nesse canal e venha fazer parte dessa família, tá ok? Gente, no vídeo de hoje eu vou dar início a uma série, tá? Que eu vou chamar de Mortes Misteriosas, tá? Eu espero que vocês gostem dessa série, porque eu estou adorando fazer, tá bom? Então, deixa eu só dar um recadinho para vocês antes de eu começar. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês que quem tiver o interesse, né, de fazer uma leitura de mapa astral comigo, corre lá na comunidade do canal, tá? Que tem todos os detalhes lá, tá por um preço assim imperdível, gente, assim, tá? Uma promoção realmente de Natal aí pra vocês, tá certo? Tem muita gente aproveitando essa promoção, tá? Corre lá e agenda logo a sua leitura de mapa astral para fazer comigo, tá bom? É só entrar em contato lá pelo WhatsApp que eu deixei lá na comunidade, tá certo? Outra coisa é que eu vou pedir a vocês aí logo no iniciozinho, que geralmente eu faço isso só no final, tá? Mas deixa o like de vocês, gente, pessoalzinho aí que já está inscrito no meu canal desde 2019, que não me larga por nada, tá? Deixa aí o like de vocês, compartilhe esse vídeo ao máximo que vocês puderem para ajudar aí o canal, tá bom? E vamos lá, tá? Sem mais delongas, vamos começar. Fica aí que a gente já vai começar, tá certo? E no vídeo de hoje eu vou utilizar o mapa do cantor George Michael, que inclusive eu sou fã zoca de carteirinha, tá? E para fazer essa leitura eu vou utilizar o método Chandra Lagna, né, que é conhecido na astrologia védica, tá? Onde nós utilizamos a posição da lua natal, né, especificamente, para a gente estar aí fazendo essa leitura, tá ok? E como que a gente faz essa análise? A gente, a partir, né, do posicionamento, da colocação da lua natal ou Jana, né, Rashi, a gente faz como sendo a primeira casa, tá? Então, a partir daí a gente faz a configuração do mapa a partir do posicionamento da lua natal, tá? E eu também vou utilizar o D60, tá? E aí eu vou estar contrariando, né, as regras aí de Parashara, quando ele diz que nós não podemos utilizar esse divisional quando não sabemos a hora exata, né, e que a pessoa nasceu, que é o caso aqui do George Michael, porque eu não consegui encontrar em lugar nenhum o horário de nascimento dele, tá? Para a gente utilizar pelo pensamento de Parashara, né? A gente, para utilizar esse mapa, a gente precisa saber, inclusive, os minutos, né? Não só a hora, tá? Mas os minutos também exatos que a pessoa nasceu, tá? E eu não sei, né, qual foi o horário que o cantor nasceu, mas ele nasceu no dia 25 de junho de 1963, em Londres, né, Inglaterra, Reino Unido, tá bom? Então, esse é o mapa que eu vou estar utilizando hoje. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu estou fazendo a leitura desses mapas, né, mapas de famosos, não só para vocês conhecerem um pouco como de fato a astrologia védica traz muitas respostas sobre a vida da pessoa, mas também para ajudar vocês a compreenderem como que funcionam as técnicas da astrologia e aplicarem no mapa de vocês, entendeu? Hoje, por exemplo, eu vou estar utilizando algumas técnicas aqui que vocês podem, inclusive, fazer isso no mapa de vocês, para vocês conseguirem fazer uma leitura, tá certo? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é analisar o Jana Nakshatra, né? Ou o Nakshatra da Lua, tá certo? Aqui eu vou aplicar, né, a primeira hora do dia 25 de junho de 1963, né, até o meio-dia ou às 12 horas, né, da tarde, tá? E depois de 12 horas da tarde até 0 hora, né, ou seja, meia-noite, tá bom?
E durante essas 24 horas fechadas, a Lua percorre até as 12 horas da tarde, né, o Nakshatra Aslesha. E após as 12 horas, a Lua ingressa no Nakshatra de Maga, que fica na constelação de Leão. Então, provavelmente, o cantor, né, George Michael, ele nasceu até as 12 horas do dia 25 de junho. Porque as suas características, né, coincidem com o Nakshatra Aslesha, né, que fica projetada na constelação de Câncer. Então, por esse motivo, eu cheguei à conclusão de que a lua natal, ou Jana Nakshatra, do cantor George Michael, é exatamente Aslesha. Aí Aslesha, ela está associada ao deus serpente, né, Naga, que, ao meu ver, né, tanto o Nakshatra Maga como o signo de Leão não condizem, sabe, com as características, né, do cantor George Michael. Então eu vou realmente aqui considerar o Nakshatra Aslesha e o signo de Câncer como a primeira casa, utilizando o método do Chandralagna, tá bom? As pessoas que têm a lua do Nakshatra Aslesha, elas são muito atraentes, né, e se destacam pelo olhar penetrante, né, que essas pessoas têm. Geralmente o rosto ele é quadrado, os lábios são grandes, porém são finos, e apesar assim de sustentarem um ar assim um tanto rude, sabe, cruel, possuem assim uma natureza insinuante, como se fosse um andar, sabe, de uma serpente, né? E o olhar na maior parte do tempo, aquele olhar assim dominador, sabe, aquele olhar inquisitivo, né, que chega até intimidar as outras pessoas, sabe? E os olhos são pequenos, né? Porém, assim, carregam uma mistura de brilho, com magnetismo, né? E também uma certa malícia. A pele, ela é branca e pode, inclusive, ser assim, um pouco pálida, né? E dependendo da colocação de Mercúrio, né, que é o regente desse nakshatra, né, Mercúrio rege o nakshatra Aslesha, e também de Marte, né, a pessoa é muito atraente. Essas pessoas, elas têm grande capacidade para estar, sabe, criando uma espécie de fascinação nas outras pessoas. Tem grande capacidade para hipnotizar as pessoas, sabe? E ser assim considerado, inclusive, um sex symbol, né? Que foi exatamente o caso dele, né? Exatamente pelo poder, né, de erotismo, né? O poder de utilizar, né, o erotismo. E são muito boas para conseguirem aí disfarçar as suas características negativas, né? Os pontos negativos da sua personalidade. Eles são muito bons para esconder isso, né? E aqui, né, gente, a gente tem a plena certeza que nós estamos falando exatamente de George Michael, né? Não há nenhuma dúvida, né? Estamos falando referente ao cantor George Michael, pelo menos na questão aqui que envolve a figura dele, a imagem dele, né? Exatamente utilizando aqui o Jana Nakshatra, tá? Que seria Câncer, né? O Jana Rashi, né? Câncer, e o Jana Nakshatra, que seria Aslesha, tá? E agora nós vamos tentar aí encontrar o signo que estava ascendendo no horizonte no momento do seu nascimento. E aqui eu vou utilizar uma outra técnica, tá? Que vocês que não sabem a hora exata que vocês nasceram, vocês podem estar aplicando no mapa de vocês, tá bom? O
ascendente, ele muda de 2 em 2 horas, né? Então, se a gente pegar as 12 horas fechadas, né, de 0 a 12 horas da madrugada, né? Ou seja, de 1 hora da madrugada, né, do dia 25 de junho às 12 horas, nós vamos aí encontrar o ascendente, né, do cantor George Michael, tá? Porque de 0 até 2 horas da madrugada, o ascendente, né, é touro. De 2 horas às 5 horas, o ascendente passa a ser câncer. Das 5 horas às 7 horas, o ascendente leão. E de 7 até as 9 horas, o ascendente é libra. Né? E de 9 horas às 10h30, o ascendente é escorpião. E aí eu não consigo vê-lo como tendo aí o ascendente no signo de Sagitário. Então, o que eu fiz? Eu utilizei aqui exatamente o horário de 11h30 minutos, né? 11 horas e 30 minutos, que vai fazer com que ele tenha o ascendente no signo de Escorpião. Então, eu acredito que essa pode ser uma possibilidade e eu vou trabalhar com essa possibilidade, certo? E esse ascendente está em Gesta, né? Porque o cantor George Michael, ele tinha, né, problemas, né, nos dentes, né? Ele tinha dentes irregulares, defeituosos, né, desiguais. São aquelas pessoas, né, os chamados que possuem os dentes encavalados, né? E isso coincide, né, com as características do cantor, né? Pessoas que têm gesta, né, mapa, geralmente a lua ou o ascendente, tem problemas nos dentes. Então, tem tudo a ver aqui com ele, né? Outra coisa que também está associada com esse nakshatra, gesta, é o fato que essas pessoas, elas conseguem guardar, sabe, segredos por muito tempo, sabe? E o cantor, de fato, ele guardou, né, a opção sexual dele por muito tempo, né? Ele só foi assumir a opção sexual dele por volta de 1998. E o cantor George Michael, ele foi reconhecido, né, como um ativista, né, dos direitos LGBT durante quase 2 décadas. O artista se dedicou aí a apoiar, né, pesquisas, inclusive sobre a AIDS, né, e também a criticar estereótipos, né, sexuais. Porém, assim, só passou a falar em público sobre a sua orientação sexual após uma entrevista que ele deu à rede de televisão, né, americana, CNN. E isso aconteceu em 1998, né, quando ele assumiu aí, de fato, que ele era homossexual, ele era gay, né? Num tempo, né, onde sair do armário, né, não era nada fácil, né, porque a gente está falando aí dos anos de 1990, né? Especialmente, né, para um cantor que construiu, né, a sua imagem, né, a sua carreira, seduzindo mulheres, né, através das suas músicas, né, e também do seu poder, né, de sedução. Mas em 1998 ele estava passando pelo Mahadasha da Lua, né? E a casa 5 rege a popularidade do cantor, né? E também fala dos prazeres e do sexo casual. E o planeta Júpiter está colocado dentro da casa 5, né, no signo de Peixes. Então, o Júpiter está aqui domiciliado. A casa 8, ela também é uma casa que ela vai aí falar sobre sexo, né, vai falar sobre a sexualidade da pessoa. Mas é aquele sexo aonde você faz com mais responsabilidade, sabe? Quando você já tem um relacionamento
mais duradouro com alguém, né? Não é um sexo tipo casual que é visto muito pela casa 5, né? Aqui a gente vê sexo entre duas pessoas que têm um relacionamento duradouro, que não precisa necessariamente estar casado para isso, tá, gente? Basta ter juntado as escovinhas e estarem morando juntos, tá? E Larro está colocado nessa casa, na casa 8, no signo de Gêmeos, na regência de Mercúrio. Mercúrio é um dos indicadores, né, de homossexualidade no mapa astral, tá? Isso aqui, esses aspectos todos aqui indicam, né, que o cantor, ele tinha, assim, sabe, muitos relacionamentos, né? Inclusive, ele praticava, assim, sexos, assim, fora dos padrões, né? Ou, assim, não convencionais, né? Porque Larro na casa 8 e Ketu na casa 2 faz com que o cantor ele conheça muitas pessoas, assim, sabe? E pessoas de todo tipo, entende? Inclusive pessoas de diferentes classes sociais, né? Esse funcionamento de Ketu Larro também, né? Esse eixo 2-8 faz com que ele também consiga, né? E ele conseguiu, né, sabiamente, ganhar, né, muito dinheiro, acumular dinheiro, né, riquezas, né, patrimônios, entende? Agora, Saturno está na casa 3, domiciliado em Capricórnio, e Saturno também é um dos indicadores de homossexualidade no horóscopo. Assim como também Ketu e Mercúrio, né? Saturno envia um olhar com 100% de força para a casa 9, aonde está colocada exatamente a Lua, né? A Lua, ela rege a nossa mente, né? E a casa 3 rege os processos mentais. Então, isso indica que o cantor, sabe, ele estava passando por alguns processos, sabe, muito conflituosos, sabe? A mente dele estava bastante perturbada durante esse período e muitos conflitos interiores, né, que ele vinha passando ao longo da vida, e talvez por esse motivo ele tenha demorado um tempo aí, né, considerável, para conseguir aí estar assumindo a sua opção sexual, né? Porque pessoas que têm Ketu na 2, elas têm dificuldades para falar, né? É até incrível, né, ele ter conseguido se tornar um cantor realmente muito famoso com esse Ketu na casa 2 aqui no signo de Sagitário, né? Mas o Larro dele tá lá em Gêmeos, né? Então isso favorece bastante esse lado aí que ele conseguiu, né? De fato um reconhecimento, né, internacional, né? Esses aspectos não indicam somente a homossexualidade do cantor, também indica a necessidade de lutar pela causa dos gays, né? Como uma forma de se encontrar, sabe? Foi um meio que ele encontrou de falar de si mesmo, né? Porque Ketu está na casa 2, na regência de Júpiter. Então, eu acredito que o cantor passou a primeira parte da vida se sentindo bem perdido mesmo, né? Principalmente com relação às suas crenças limitantes, né? Porque a casa 2 tem a ver com a família, né? E talvez o seu relacionamento aí com seu pai tenha sido um pouco mais difícil na primeira parte da vida, que são assuntos da casa 9, né? Porque a casa 9 rege, né? Além de reger as crenças, as religiões também rege os assuntos ligados ao pai, né? E o cantor George Michael, ele ficou de fato famoso em 1981, né? E quando ele formou aí uma dupla, né? E depois ele acabou aí fazendo uma carreira solo. E nessa época ele estava passando
pelo Mahadasha do planeta Vênus e do Antardasha, o Bukit, né, do planeta Júpiter. É casa 5, né? Júpiter rege a casa 5, né, o signo de Peixes, e a casa 5 fala sobre fome e sucesso, e a casa 7 é a casa das parcerias, né? Então, nesse Dasha de Vênus e Júpiter, foi exatamente o momento que foi ativado essas casas, né? Através desses Dashas, né? Então, quando foi em 1987, ele foi considerado, né, o primeiro cantor branco a fazer um dueto com a diva, né? Para quem é da minha idade mais ou menos vai lembrar dela, né? A diva Aretha Franklin, né? Então, quando foi em outubro de 1993, ele travou uma batalha judicial contra a Sony Music, alegando aí que a empresa não aceitava as suas propostas musicais. A justiça deu a causa à gravadora e ele foi sentenciado, né, a permanecer sem lançar nenhum disco até 1996. É uma coisa assim, né, fora do comum isso. Mas em julho de 1995, após meses de negociações, a Sony permitiu, né, a sua saída aí do cast e o cantor, né, ele imediatamente, claro, assinou aí com a Virgin Records, né? E nessa época ele estava no Mahadasha do Sol, né? E o Sol é um dos indicadores de fama, né? Então tem tudo a ver isso aqui, né? Porque o Sol rege a casa da carreira do cantor, né? E está colocado na casa 7 das parcerias, né? E também a casa 7 tem a ver com as questões, né, legais. E quando foi em 2004, George Michael finalmente lançou, né, o tão esperado álbum, né, de suas músicas inéditas, intitulado Paciência, né? O disco marca, né, marcou o retorno, né, o seu retorno à Sony Music e cantou aí, né, um fim, né, ao regime, né, de 8 anos, gente, olha isso, 8 anos que ele ficou sem produzir um disco autoral, né? A Lua e Vênus ativou por Dashas as casas 7 e a casa 9, né? E o cantor voltou a fazer aí parte da Sony, né? E eu acredito que o grande causador desses contratempos foi exatamente, né, esse planetinha aí, o planetinha Vênus, que é marca para o ascendente em Escorpião, né? E também tem a ver, assim, com essa colocação da Vênus estar na casa 7 junto a Mercúrio, né? Justamente a casa de parcerias. E a grande virada, né, que aconteceu, a virada do jogo, depois de 8 anos, eu acho que tem a ver aí com Marte, né, na casa 10, ali bem no signo de Leão, né? E Marte e o Sol, eles são amigos, né? A casa 10 rege a carreira profissional, né? Então esses aspectos aqui estão todos interligados. Então tem tudo a ver aí com o Mahadasha que ele estava passando, com a ativação dessas casas e por aí vai. Outra coisa é que pessoas com Ketu na casa 2 pode apresentar algum tipo de problemas na voz, né? Em alguma parte da vida, né? E em 2011 o cantor ele se sentiu mal durante um show, né? George Michael ele foi internado em Viena por causa de uma forte pneumonia, né, que ele teve. E segundo os médicos, né, na ocasião que o atendeu, as complicações que o cantor teve, eles acharam que poderia aí deixar algumas sequelas nas cordas vocais, né? E após uma traqueostomia, né, realizada em decorrência, né, da pneumonia, né,
ele ficou em recuperação e graças a Deus nada aconteceu, né? O cantor continuou com aquela linda voz dele maravilhosa, né? Mas isso de fato acontece com pessoas que têm quinto na casa 2, né? Porque a casa 2 ela rege, entre outras coisas, a voz, né? E apenas por curiosidade, né? Em 2011 o cantor estava passando pelo Mahadasha de Marte. E olha que Marte é o Lagnesha, né? Para o horóscopo do cantor, né? No signo de Escorpião. Então, realmente é bem interessante isso aqui, não é verdade? Toda a especulação que foi criada na época da morte do cantor sobre o seu estado de saúde e sobre os seus constantes problemas com drogas, como levantarem, né, a ideia de que o coração do cantor, né, George Michael, estava despedaçado, né, porque ele perdeu o amor da vida dele, né, o estilista brasileiro, Anselmo, que ele conheceu, né, quando ele veio aqui, né, no Brasil, ele veio aqui participar do Rock in Rio, e isso aconteceu em 1991, né, e Anselmo veio a falecer em 1993, vítima da AIDS, né, e Michael, ele simplesmente ele ficou muito abalado, ele realmente entrou em depressão por causa desse motivo, né? Realmente, né, tem como a gente compreender perfeitamente, né? Enfim, o cantor, de fato, ele nunca mais foi o mesmo, né? Só que em 1996 ele lançou Older, né? Um disco que exatamente ele demonstrava mais maturidade musical e no qual ele se colocava mais assim como uma pessoa que não estava se envolvendo muito com as questões que praticamente fez a carreira, né, do cantor decolar, né, que foi como sex symbol, né? Acima de tudo, né, o álbum era um álbum triste, sabe? Ou seja, o cantor, né, ele deixou de ser aquele que buscava, através, né, das suas canções, fazendo aquele estilo assim, sabe? Da menina que procura a figura, né, paterna em seus namorados, né? E passou a sugerir aquele tipo mais assim do eu interior, aquela coisa mais lírica, né? Na verdade, tendo mais a ver aí, né, com a questão mesmo do lado mais gay fetichista, né? Então tudo ficou muito diferente, ficou muito dúbio e tudo ficou muito claro, né, gente? Muito claro, né? O que ele queria passar nas músicas, né? Com certeza. Porque a depressão do cantor era evidente e o seu próprio desprezo pelo estilo, né, de vida hollywoodiano ficava cada vez mais claro, né, em suas canções, exatamente a partir de 1996, quando ele lançou Older, né? Mas o golpe maior veio quando Jorge resolveu fazer sexo em público, como sugerem os versos da canção Outside, né, lançada em 1998. Então foi naquela época, né, que Michael foi preso por um policial à paisana, exatamente em Beverly Hills, né, por praticar atos libidinosos, digamos assim, né, em um banheiro público. Após se declarar culpado e pagar uma fiança, aí acreditou que uma fiança bem gorda, né, prestou lá, né, o depoimento, pagou a fiança e aí ele teve que prestar aí serviços comunitários, né? Mas depois ele resolveu vir a público e dar uma outra versão sobre os fatos, né? E quando foi em 2004,
veio outra canção onde o cantor se refere ao seu grande amor, né? Então isso aqui traz pra gente que em 2004 ele ainda tinha muita tristeza guardada, né, no seu coração. Realmente ele foi apaixonado por Anselmo, e nessa canção ele faz um triste apelo onde ele fala: querido, não posso te substituir, tem um buraco em meu coração. Nossa, isso é uma declaração de amor, né, gente? Nossa. E apesar de ter sofrido muito por Anselmo, o cantor George Michael, ele nunca mais quis ser visto como uma figura digna de pena, né? E continuou a ter relacionamentos com outros homens. Teve inclusive um casamento de 13 anos com o produtor musical Ken Goss, né, de quem se separou em 2009. E também namorou, né, o cabeleireiro Fed, né, que foi exatamente, né, a pessoa que o encontrou, né, morto na sua cama na manhã de Natal, né? George Michael morreu em 25 de dezembro de 2016, aos 53 anos de idade, na cidade de Oxfordshire, né, na Inglaterra, né? No laudo médico deu a possibilidade de ser uma microcardiopatia dilatada, conjuntamente com uma miocardite e gordura no fígado, né? Mas o laudo ele deu inconclusivo, né? Então cabe aqui várias interpretações sobre a morte do cantor George Michael, e por isso que eu coloco na série de mortes misteriosas. O cantor, ele tinha um histórico de consumo de álcool e drogas, né, que chegou inclusive a ser preso, como eu já falei, e ele foi encontrado uma vez inconsciente em sua Mercedes-Benz, né, mas na época ele admitiu que de fato fazia uso de drogas, né. Então eu vejo todos esses eventos aqui ligados às casas 8 e 12, as duas casas exatamente que falam da morte, né? A casa 8 e 12 ela fala da longevidade, mas também fala da morte, entre outras coisas, né? E Vênus rege a casa 12 e Mercúrio rege a casa 8. O planeta Vênus está domiciliado no signo de Touro em conjunção ao planeta Mercúrio. Só que o problema maior é que estamos falando aqui de dois nakshatras, né, gente, que em sua essência traz a energia de destruição, sabe? Exatamente através do abuso, né, de substâncias químicas, né, que são os nakshatras das leis Shaidista. Esses nakshatras, eles são regidos por Mercúrio, né? Então, para a gente conseguir compreender de fato o que aconteceu no dia 25 de dezembro de 2016, eu peguei aqui para analisar os dashas, as casas 8 e 12, né, justamente no D60, tá? No divisional 60. Outra coisa importante é analisar a colocação do Sol, porque o Sol é o carca natural de Atma, né? Que quer dizer alma, né? E também a Lua, né? A Lua, porque a Lua é o Atma Karaka do cantor George Michael, né? Não podemos também deixar de levar em consideração o Jana Nakshatra e o ascendente em Escorpião, né? Que também, né, tem a ver com a Lua, né? Porque a gente está falando do signo de Câncer. E aí depois eu confirmo esses mesmos aspectos com o mapa de trânsito do dia que ocorreu a morte do cantor, né? E no divisional 60, como vocês podem ver, a casa 12 foi ativada pelo planeta Vênus, que está na regência de Saturno, e a casa 8 está vazia. Só que a gente sabe, quem assistiu o vídeo lá que eu falo sobre casas vazias, que porque uma casa está vazia que não está acontecendo nada ali, né?
A casa vazia, mas o senhor daquela casa está produzindo algum efeito em uma outra casa, né? Então, o senhor, né, da casa 8 é Mercúrio, que está colocado na casa 2, justamente na regência de quem? De Júpiter, que é um dos planetas marca, né, assim como também Vênus. Lembra lá atrás, gente, quando eu disse que os planetas que ativaram, né, as casas, né, a casa da fama e a casa das parcerias foram exatamente os planetas Júpiter e Vênus? Então, a sua carreira, ela foi ativada pelos planetas marca, né? Que interessante isso, né? Veja como que os planetas marca também podem produzir bons efeitos, né? Só que em algum momento da vida esses planetas vêm e cobram de alguma forma, né? O Sol está na casa 5, na regência de Mercúrio, e a Lua está na casa 3, junto a Largo e Ketu, formando aqui o Ouroboros, né? Que, na minha visão, é uma finalização de um ciclo, exatamente no signo de Áries, que é regido por Marte, tá? E no dia 25 de dezembro de 2016, o cantor George Michael estava passando pelo Mahadasha de Lahu e pelo Antardasha, o Bukit de Júpiter. Olha que interessante também, né? Júpiter está colocado na casa 10, junto a Saturno, exatamente na casa 10 da carreira profissional, né? Que coincide com o signo ascendente em Escorpião, né? Nesse divisional D60, Júpiter e Saturno estão no signo de Escorpião. E aqui nesses aspectos, eu vejo uma indicação que o cantor estava bastante deprimido no dia da sua morte, né? Ele realmente estava sentindo uma profunda saudade, tanto da sua mãe quanto do seu, né, namorado, esse de fato que ele foi apaixonado, né? Justamente o que já havia falecido. E a sua mãe também, né? O Sol é o Darakarka do George Michael. O Sol, gente, olha só isso, hein? E a Lua é o Karka natural, né? Da mãe, né? Então, realmente ele se sentiu assim muito triste, uma profunda tristeza, sabe, invadiu o seu coração. Ele sentiu como se estivesse sozinho e nada mais fazia sentido na sua vida. Nem a fama, nem o sucesso, nem o dinheiro, nem o glamour, nada. Tudo que ele havia conquistado se perdeu diante de todas essas coisas, né? Esses momentos, né, esses eventos traumáticos. Porque não é brinquedo não, né, gente? Você veja que o George Michael, ele perdeu, né, o namorado, o amor da vida dele, né, o brasileiro Anselmo, e a mãe também, né, a Leslie, num espaço de tempo de apenas 5 anos. Os dois morreram de doenças diferentes, ok? Mas ambos foram diagnosticados na época do Natal. Olha só que coisa, né? É uma coincidência isso? Eu não acredito em coincidência, tá, gente? E nessa altura, né, o George Michael, ele ficou realmente totalmente desconsolado, né? Quando foi na década de 1990, o sucesso profissional do George Michael teve aí um contraste com uma profunda crise a nível pessoal, né? O cantor passou por uma crise assim muito profunda, né? E o Natal de 1991 foi o mais assustador da vida do cantor, porque ele estava esperando, né, os resultados do teste de HIV, né, exatamente do seu namorado, né, lá na Inglaterra. Ele estava junto com os pais dele e os pais, até aquele presente momento, eles desconheciam, né, que o Jorge tinha essa relação com o Anselmo, e o Anselmo estava em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Então, assim, foram uma sucessão de eventos traumáticos na vida do cantor, que com certeza trouxeram aí muitas tristezas, né? E uma depressão, realmente, tá? De fato, são mortes muito misteriosas, né? Assim como a sua própria morte. E outra coisa foi a morte da sua irmã, né? Porque, segundo a imprensa inglesa, Melanie, né, que era o nome da irmã, né, do George Michael, morreu após entrar em um coma diabético. Ela foi encontrada morta no dia de Natal, 3 anos depois que o cantor veio a falecer, né? Então veja que Marte, sendo aqui o Lagnesha, né, que está colocado na casa 10, justamente enviando um olhar com 100% de força para a casa 3, né? E Marte é o Gnat Karka, né? Marte, ele produz efeitos nas casas dos Tanas 6, 8 e 12. Marte atua como uma espécie de inimigo aqui, né? Um inimigo central, realmente, que pega pesado, apesar de ser o Lagnesha, né? Olha que interessante. E no Rashi, Marte está colocado na casa 10, no signo de Leão, como eu falei. O Sol rege essa casa. Então, isso favoreceu muito a sua carreira como cantor, ok? Mas, ao mesmo tempo, trouxe muitos inimigos dentro, inclusive, da indústria da música, né? Esses aspectos aqui indicam, né, que as pessoas que investiram, que se favoreceram, inclusive, do sucesso, né, do cantor, através das suas músicas, eles vinham aí fazendo uma pressão com relação a alguma coisa relacionada ao comportamento do cantor, né? Então isso veio cooperar aí para piorar o estado mental e psicológico do cantor. Marte rege a casa 6 no Rashi, né? E a casa 6 rege inimigos declarados. E essa casa 6 está enviando um olhar com 100% de força para a casa 12, que também fala sobre inimigos, mas aí são inimigos ocultos, né? Isso no D60, Marte já está regendo a casa 3, a casa que fala da coragem, mas também rege todo tipo de comunicação, né? Todo tipo de mídia. Vênus está colocada no D1, na casa 7 das parcerias, e no D60 está na casa 12, né, na casa dos inimigos ocultos. E também a casa que rege a morte, né, a finalização de um ciclo. E essa finalização é confirmada pela casa 3. Então eu acredito que alguém queria calar o cantor George Michael para sempre. As pessoas que o ajudaram a chegar no topo foram os mesmos que o derrubaram. Porque a Slesha fala muito sobre provar do mesmo veneno, ou criar um antídoto através do próprio veneno, né? E aqui a gente pode pegar, né, para a gente conseguir entender que o uso, né, de álcool e drogas foi o caminho, né, que o levou à morte. Mas no momento da morte, o mapa divisional 60 está mostrando que ele estava sóbrio, tá? Ele não tinha consumido álcool, muito menos drogas, né? Então, inclusive nos próprios testes que foram feitos, os testes toxicológicos não mostraram que o cantor realmente tinha se suicidado ou coisa parecida. O Sol está na casa 5 e a casa 5 rege o coração e o sistema cardiovascular, né? Então, ele teve um infarto e logo em seguida parou de respirar. Isso aconteceu assim em poucos minutos, né? Ele não demorou muito tempo, isso significa que ele não sofreu, né,
No divisional 60, Mercúrio rege a casa 5 e a casa 8. Mercúrio rege os pulmões e o sistema respiratório. Então, esses fatos aqui estão todos interligados, né? Os aspectos estão interligados com o tipo da morte, né? O que causou a morte dele, como que foi a morte dele, né? Mas Júpiter tem ligação com o fígado, né? E Júpiter é o planeta marca para o ascendente Escorpião. Então, a gente aqui tem uma combinação assim, tanto, né, nesses aspectos, né? A casa 8, gente, ela fala sobre como a pessoa pode morrer, né? E é o tipo da morte, né? E a casa 12 é a casa da morte mesmo, né? A casa da finalização de um ciclo. Tanto é que a casa 12 tem a ver aí com a terceira idade, né? E o fígado é o principal órgão, né, que metaboliza os medicamentos, né? Então, assim, o álcool, as drogas. Só que o fígado também metaboliza a raiva, né, o sentimento de raiva que todos nós temos, né? Então, eu creio que um pouco antes do cantor sofrer esse infarto, ele recebeu algum tipo de ligação ou alguma mensagem que provavelmente o deixou profundamente irritado e estressado. Outro aspecto intrigante é o planeta Saturno e Júpiter no signo de Escorpião, né? E o senhor do karma junto ao senhor do dharma, né, que é o Saturno e Júpiter, torna esses aspectos muito intrigantes, né? Porque eles não são amigos entre si, né? E Saturno não é amigo de Marte, e Marte rege o signo do Escorpião. E agora, para finalizar, vamos confirmar os aspectos através do mapa de trânsito para a gente compreender um pouco melhor essa morte aqui do cantor George Michael. No momento da sua morte, e segundo informações, o cantor faleceu, né, por volta das 13 horas e 32 minutos do dia 25 de dezembro de 2016. E Saturno estava transitando pelo signo de Escorpião, seu ascendente, né? Vênus estava transitando pela casa 3, no signo de Capricórnio. Júpiter estava transitando pelo signo de Virgem, na casa 11. A Lua estava transitando pelo signo de Libra, a casa 12, tá? Isso tudo aqui eu estou fazendo a conexão, tá, gente? O mapa de trânsito com o D1, tá? Com o Rashi. E o Sol e Mercúrio estavam transitando pela casa 2, no signo de Sagitário. No Rashi, Ketu está colocado exatamente na casa 2, né? No signo de Sagitário. Todos os planetas estão formando um Kala Sarpa Dosha. Todos os planetas estão no raio de Larry-Ketu. Eles estão presos, né, na linha, né, no nó kármico de Larry-Ketu. É uma espécie de maldição que pode ser quebrada quando planetas fazem conjunção a Larro, né, ou a Ketu. Então é assustador esses aspectos, né, porque Aslesha é o nakshatra que é representado pelas nagas, né, pelas serpentes. E as serpentes quase sempre são confundidas, né, com o satanismo. Mas Aslesha rege também coisas tóxicas, né? Existe nesses aspectos aqui a busca por uma cura emocional, né? Que talvez estivesse levando aí o cantor mais à destruição do que propriamente a cura, né? Parece que alguém ou um grupo estava empurrando cada vez mais o cantor
para o abismo, para o caminho das drogas. Uma coisa que a gente deve compreender é, se a casa 8 e 12 elas regem a morte, as casas 2 e 7, né, que são tidas como casa marca ou matadoras, regem justamente os assuntos que vão aí minando a saúde de uma pessoa, né? Dia após dia, né? O que a pessoa faz com essas energias é o que de fato vai determinar a forma com que ela vai falecer, né? Então, eu creio que o cantor George Michael, teoricamente, tá, gente, baseado nos estudos da astrologia védica, foi envenenado, tá? Assim como já aconteceu aí em vários casos, né? De pessoas, né, serem envenenadas, né? E tem venenos que propriamente ele mata a pessoa pegando o ponto aonde a pessoa já tem uma doença pré-existente. Então, acelera aquele problema de saúde que a pessoa tem e a pessoa vem a óbito, né? E há milhares de tipos de veneno, né, que podem ter origem animal, mineral, vegetal, ou ser produzidos inclusive em laboratório, né? E um desses venenos, né, que é utilizado inclusive no Botox, que é a toxina botulínica, né, que é 10 mil vezes mais potente do que os venenos de cobra, ó, nagas, serpentes, né? Então, essa toxina, ela pode causar paralisia dos músculos, né? E inclusive dos músculos respiratórios, e aí é aonde vem a morte, né? Causa a morte da pessoa através justamente da paralisia aí, dos músculos respiratórios, né? E uma coisa que eu encontrei, que eu achei bem interessante, né, que de fato o cantor passou por algum tipo de processo estético um ano antes dele falecer, em 2015, tá? Muito se falou na época que ele tinha perdido as suas expressões faciais devido ao botox, né? Ele deu uma engordada, então muita gente também achou que ele estava tentando aí ajustar o seu novo estilo de vida livre das drogas, né? Porque ele ficou internado por um bom tempo. E esse veneno aí utilizado, né, que eu falei, é utilizado no Botox, né? Então, esse veneno, inclusive, gente, ele pode matar por inalação, né? Dependendo aí da dose, da dosagem. Se você aspirar esse veneno, ele pode causar morte, né? Em 2015, George Michael estava passando pelo Mahadasha de Lahu, né? E Lahu rege, entre outras coisas, as drogas e também, inclusive, venenos, né? Então, eu vejo nesses aspectos algo bem parecido com o que aconteceu com o cantor Michael Jackson, né? Só que o Michael Jackson, a gente já sabe, né, que o próprio médico administrou, né, o Propofol, a pedido dele mesmo, né, a pedido do próprio Michael. Mas o que será que de fato aconteceu com George Michael? Como será que ele teve acesso a esse ou a qualquer outro tipo de veneno, né? Eu deixo aqui essa pergunta no ar, tá? E vocês deixem para mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixa a opinião de vocês aí, tá certo, gente? E aqui eu encerro esse estudo maravilhoso que eu fiz da vida do cantor, tentando elucidar aí a morte, essa morte misteriosa que até hoje não se sabe ao certo o que causou de fato a morte do cantor, já que o laudo deu inconclusivo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhe esse vídeo, compartilhe, gente, bastante aí para um monte de gente, tá bom?
para ajudar o canal. E eu fico por aqui como sempre, né? Já sabe, Nirvana, aqui agora. Tchau!